E aí, futuros aprovados? Professor Igor Moreira, hoje trazendo um videozinho de física. Hoje nós vamos falar de uma força que muitas vezes compromete bastante as questões de dinâmica, que é a chamada força normal. Isso porque ela tem algumas particularidades que confundem muita gente. Então, primeiramente, quando você trata ela por força normal, digamos que você está demonstrando uma certa intimidade com ela, já que esse não é o nome completo dela. O nome completo dessa força seria reação normal do apoio. Agora, por que que ela tem esse nome tão grande? Ora, primeiramente, por que é que ela é chamada de reação? O nome já está dizendo, é porque, de acordo com a terceira lei de Newton, sempre que é aplicada uma força de ação, aquele corpo que aplica a ação vai receber uma reação com o mesmo valor, com a mesma direção e com sentido contrário. Pois bem, sabendo que ela é uma força de reação, pergunta-se quem é a ação que vai gerar essa força normal. O nome está dizendo também, reação normal do apoio, ou seja, a normal vai existir sempre que um corpo estiver apoiado sobre uma superfície. Se o corpo está pendurado, se o corpo está flutuando, se ele não toca em superfície alguma, não existe força normal. Beleza, entendi essa parte aí. E por que que o nome é normal? Porque ela não é doida? Não, o nome é normal por causa do seu caráter vetorial geométrico. Normal na geometria significa perpendicular, ou seja, ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio do objeto. Então, vamos primeiramente desmistificar algumas coisinhas, né, que o pessoal tem em relação ao normal. É, cerca de 80% das questões, numa estatística muito bem calculada agora da minha cabeça, assim, sem ter nenhum tipo de pesquisa, trazem sempre a normal relacionada com a força peso. Então é muito, muito comum mesmo você ter uma questão que envolva força normal e força peso. Sobretudo, como você está vendo aí nessa figura da esquerda, que tem uma força normal para cima e uma força peso para baixo, e o que mantém esse objeto paradinho sobre essa superfície é nada mais nada menos do que a força resultante ser zero. Isso quer dizer que esse peso e essa normal se anulam, portanto são iguais e têm sentidos opostos. Ah, professor, então entendi. Então quer dizer que esse peso e essa normal com certeza formam um par ação e reação, não é verdade? Não, não é verdade, porque o peso e a normal não podem ser um par ação e reação, principalmente por causa que eles estão no mesmo objeto. A ação e reação nunca vão estar agindo no mesmo corpo, porque quem aplica a ação recebe a reação. Então eu não vou aplicar uma força em mim mesmo e a força que eu apliquei em mim mesmo vai gerar uma reação, não vai resultar em absolutamente nada para mim. Então, na figura da direita, você vai ver realmente quem é a reação ao peso, porque quando eu falo isso em sala, gente, normal e peso não são ação e reação. E os meninos ficam perguntando, mas professor, quem é a reação ao peso? Pelo amor de Deus, quem é essa desgraça? O que é o peso? O peso é a força com a qual a Terra puxa você na direção do seu centro. Terra não é plana, tá, gente? Ó, só esclarecendo. Então, a Terra puxa você em direção ao centro dela. Se a Terra está lhe puxando em direção ao centro dela, qual é a reação? A reação é você puxar a Terra em direção a você. Então, ao mesmo tempo que a Terra está lhe puxando, você está puxando a Terra de volta. Aí você já começa a se achar o bichão, né? O bodybuilder. Porra, eu estou puxando a Terra. Calma, amiguinho, não é assim não. Não quer dizer que se você pular de um prédio, ao invés de você cair, a Terra vai subir até onde você está, não. Aí você vai estar puxando já o conceitozinho de inércia. A inércia de um corpo é a sua massa. Quem é que tem mais massa? É você ou é a Terra? A Terra tem mais massa, portanto, é mais difícil deslocar a Terra do que deslocar você. Então, quando você pula do prédio, não é para fazer isso, tá? O tio tá só dando um exemplo, assim, muito viagem, tá ligado? Então, quando você pula do prédio, que a Terra lhe puxa para baixo e você puxa a Terra para cima, é muito mais fácil você se mover
do que a Terra se mover, e é por isso que a gente cai, né. Pois bem, já tirando totalmente da cabeça essa ideia de que normal e peso são ação e reação. O que é que a gente pode falar mais em relação à força normal? Ora, dá uma olhadinha nessa figura. Como eu falei, o nome é normal porque ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Vamos parar com essa historinha de que normal é sempre para cima. Não é, gente. Se eu me apoio para baixo, o chão aplica em mim uma força para cima. Se eu me apoio em uma parede para a direita, a parede aplica em mim uma normal para a esquerda. E assim, em cada uma dessas figurinhas que você está vendo aí na tela, você percebe que existe uma força normal, que é perpendicular à superfície e que forma, aliás, que forma 90 graus, estou sendo pleonástico, né? Perpendicular e que forma 90 graus é a mesma coisa, Moreira. Você está doido? Você está comendo cocô? Então, perpendicular à superfície e apontando para o lado oposto ao apoio do objeto na superfície. Ah, então quer dizer que para cada situação dessa norma aponta para um lugar diferente, mas aí como é que pode? Como é que eu vou interpretar isso? Pense sempre dessa forma. Para onde o objeto está se apoiando? Ah, é para cima, normal é para baixo. É para a direita, normal é para a esquerda. Entendeu? Sempre nesse esquemazinho aí. E aí, partindo desse princípio, você chega e pergunta assim, porque é a pergunta que quase todos os alunos fazem nas aulas de física. O professor vai dar a matéria, se empolga, faz aquela explicação show. Professor, e a fórmula? Que mané fórmula, meu irmão? Esquece, nem tudo tem fórmula. Algumas coisas você vai ter que fazer baseado na sua interpretação e inteligência. Orra, diabo! E agora? Inteligência que você tem, deixa com essa viagem aí que você não tem. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar sempre e fazer análise vetorial. Nós temos uma situaçãozinha aí que está sendo mostrada agora, que está em diversas situações, mostrando como é que você calcularia essa força normal, que é o Fn. Então, tem situações que ela é igual ao peso, tem situações que você tem que calcular uma resultante fazendo uma decomposição vetorial, tem situações que ela vai ser igual à força de atrito, como essa daí onde ele está apoiado numa parede, e por aí vai. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado de forma vetorial, analisando sempre o enunciado da questão, as informações que a questão está dando para você. Não tem como eu chegar para você e dizer assim: olha, cara, a normal você vai calcular sempre do mesmo jeito. Faz assim que está garantido. Não tem, gente. Então, é algo que a gente vai treinar bastante. Esse vídeo de hoje é só para falar da teoria sobre a força normal, mas eu vou trazer outros vídeos depois com questões sobre força normal para você complementar esse vídeo que a gente está fazendo aqui, certo? Por quê? Porque a física você tem que ver a teoria e depois tem que colocar em prática. Bom, aí nós temos uma outra situação a ser analisada. É um tipo de questão que eu vou trazer também numa aula seguinte e que você com certeza já se deparou com alguma questão desse tipo e não gostou, que é a questão sobre balanças, quando tem uma pessoa em cima de uma balança. O detalhe da balança é o seguinte: você tem que pensar na balança como um instrumento de medição de força, não um instrumento de medição de massa. Mas, professor, o que a balança mostra é a massa, ela está mostrando quantos quilogramas eu tenho. Certo, mas é porque a balança é inteligente, ela já faz o cálculozinho da sua massa a partir da força que ela leu. Então, quando você sobe numa balança, ela não vai ler nem a sua massa, nem o seu peso, ela vai ler a sua força normal. E a partir da leitura dessa força normal é que a balança vai determinar a sua medida de massa. Então, hipoteticamente, subentende-se que se você quer medir a sua massa, você vai estar subindo de uma balança que vai estar numa superfície plana e horizontal e em repouso. Então, nessa situação, a massa seria medida porque a normal é exatamente igual ao peso. Tendo o peso, a balança divide pelo valor da gravidade e indica a sua massa.
Se eu coloco essa balança dentro de um elevador, ah, professor, já vi questão dessa. Com certeza você já viu. E o elevador sobe ou desce acelerado, a leitura da balança muda. Mas como é que ela mudaria se ela está ali na sua massa? A sua massa é o que compõe o seu corpo, cara. A sua massa só muda se você acrescentar algo ou retirar algo ao seu corpo. Eu comi aquela feijoada zona assim, ó, pai d'égua mesmo. A minha massa aumentou, claro, porque eu acrescentei coisa ao meu corpo. A feijoada me fez mal, professor, eu tive que ir no banheiro porque estava com diarreia. Beleza, a sua massa mudou também, porque está saindo coisa do seu corpo. O elevador não vai ser capaz de mudar a sua massa. Ele está subindo ou descendo acelerado, significa que ele está alterando o valor da sua normal, e é isso que vai fazer com que a leitura da balança fique diferente, ok? Então vamos ter essa cautela quando a gente está trabalhando com força normal, sobretudo em questões que envolvem balanças e elevadores. Vamos fazer depois questões desse tipo para que ninguém fique na dúvida, ok? Então, vamos lá, recapitulando, normal é uma força de reação ao apoio, portanto é sempre oposta ao apoio. Ela não tem fórmula para ser calculada, ela tem que ser calculada a partir de uma análise vetorial da situação. Ela e o peso nunca serão ação e reação, até porque são aplicados em corpos diferentes. E tem um outro aspecto que faz com que a força normal e a força peso não possam ser ação e reação. Qual é, professor? Ora, a força peso é uma força gravitacional e a força normal é uma força elétrica. Aí é nesse momento que você chega lá, aperta o botãozinho lá de parar o vídeo no YouTube e pensa assim, eu fecho esse vídeo não, porque esse professor é doido. Como é quando normal é uma força elétrica? Gente, toda força de contato é uma força elétrica. De onde é que vem essa força? Ora, se você pegar aqui, ó, aqui é minha mão. A minha mão é feita de átomos. Os átomos têm duas partes assim bem definidas, duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. Então você há de convir comigo que a região mais periférica da minha pele tem elétrons. Então, se eu tentar encostar uma mão na outra, eu estou tentando encostar elétrons em elétrons. Só que se os elétrons são negativos, o que é que eu posso afirmar de duas cargas que têm sinais negativos? Elas vão se repelir. E de acordo com a lei de Coulomb, que nós veremos em outra aula também, quanto mais próximo estão as cargas, maior é a força elétrica. Então, quando você tenta tocar em alguma coisa, os elétrons da sua mão são repelidos pelos elétrons desse objeto, sendo que você nunca vai conseguir encostar. O seu tato é simplesmente a sensação elétrica dos elétrons do seu corpo com os elétrons dos objetos que você quer tocar. Então, a força normal é uma força de natureza elétrica. Eu não estou acreditando nisso ainda não, professor. Para mim, isso é viagem. Pois pronto, eu vou colocar para vocês agora pequenos vídeos que mostram dois corpos tentando se aproximar. Primeiramente, ó, dá uma olhada nesse primeiro videozinho aí. O que é que você vai reparar? É uma pessoa tentando encostar o dedo na pele de outra pessoa. Aí o vídeo, claro, faz aquela aproximação monstra para você ver como é que seriam os elétrons tentando se encostar. E você percebe que eles não conseguem porque eles se repelem. Nesse segundo vídeo agora, ó, que eu vou colocar, mostra um objeto que está parado. Digamos, vamos dizer que essas partezinhas verdes são os átomos dele, né? São os elétrons, perdão, os elétrons desse objeto que está parado. E eu vou tentar aproximar outro objeto que eu representei aí por essas bolinhas azuis, são os elétrons desse segundo objeto. E quando eu tento aproximar, o que é que acontece aí? Entre os elétrons azuis e os elétrons verdes, eles se repelem e os objetos não conseguem se encostar. Então, é daí que vem a nossa força normal. Show? Beleza? Tranquilo? Então, essa é a teoria que eu tenho que saber em relação à força normal. Faremos um segundo vídeo só com atividades sobre força normal, complementando esse primeiro vídeo. Não deixem de assistir esse outro, que é para complementar o seu conhecimento. Espero que vocês tenham curtido, que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que na medida do possível eu vou responder. Então, valeu e até a próxima, pessoal.